Agora, você que está me assistindo, eu quero te contar uma técnica relâmpago para você já romper esse medo, sua vergonha, sua timidez. Pegue esse conhecimento dos 6 pilares. Primeiro pilar, entender quais são os respondentes emocionais que você tem. Tremedeira, gagueira, transpira, fica vermelho, sua voz sai trêmula. Quais são os respondentes emocionais que você tem? Identifica. Segundo pilar, pegue as técnicas de oratória que eu compartilhei com você. Entre em ação, você vai se sentir mais seguro. Terceiro, entenda da psicologia do ser humano, entenda das suas emoções. O que é que você sente? É insegurança? É medo? É receio? É timidez? E vá para o quarto pilar, que é o pilar de você controlar suas emoções. Lembra, controlando os seus pensamentos. Por quê? Tá explicado para você no quarto pilar. Quinto pilar, ponha-se em ação. Desenvolvimento contínuo. Hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, sempre. E sexto pilar, se você tiver algum trauma, saiba que existe uma metodologia para você quebrar tudo isso. Você domina o assunto, você sabe o que você tem que dizer, mas quando você percebe que diante de você tem um público, isso simplesmente te trava. Como superar o medo de falar em público? Aquele frio na barriga, você tem um papel de apoio, você não sabe se olha pro papel, você não sabe se você olha pra pessoa. Se você olha pra pessoa, você fica nervoso, aquela pressão psicológica, o que será que estão pensando de mim? Como dar um basta nisso? Esse é o tema do episódio de hoje. Sou Gislene Esquerdo, psicóloga e Master Coach, especialista em desenvolvimento humano, em destravar as pessoas para realizarem os seus objetivos. E o maior medo da humanidade não é o medo de morrer, mas é o medo de falar em público. E esse medo existe por causa do medo da rejeição. Agora imagina você descobrir as suas forças, vencer todo o medo, toda a timidez e poder se expressar em público da forma que você sempre quis. Eu vou contar para você hoje 6 pilares estratégicos e embasados pela psicologia que vão te ajudar a dar um basta no medo de falar em público. Pilar número 1, respondentes emocionais. Eu tô aqui com uma lista de respondentes emocionais que as pessoas comumente têm. Frio na barriga, tremedeira, esquecer os tão temidos brancos, ansiedade, tudo isso junto, inquietação, a pessoa congelar quando ela tá falando diante de um público, tique nervoso, né? Tá, daí, ok, entende, falta de ar, boca seca, gaguejar, suar, tudo isso são respondentes emocionais. Se quando você vai falar em público, você sente algumas dessas coisas que eu falei pra você agora, você precisa controlar as suas emoções. Justamente porque se você focar no respondente emocional, você não vai mudar a situação. Respondentes emocionais são respostas às emoções que você tem. Então daqui a pouquinho um dos pilares que eu vou falar pra você é justamente esse de você controlar suas emoções. Primeiro pilar, respondente emocional. Qual dessas emoções, aliás, qual desses respondentes você tem? Quando eu decidi, pela primeira vez que eu queria falar em público, inclusive foi numa situação dentro da igreja que eu queria fazer uma pregação num retiro que tinha, eu tinha nenhum desses. Aliás, eu tinha vários desses. Eu tremia, eu gaguejava, minha boca ficava tremendo, assim, de tão nervosa que eu ficava, eu transpirava demais. Mas o pior respondente emocional era... Como é que eu vou falar isso pra você? Tem outro jeito de falar. Tem um jeito mais bonitinho. Eu ia falar caganeira, mas tá bom, vou falar mais bonito. Diarreia. Eu tinha muita diarreia. Um dia antes, uma hora antes, eu ia no banheiro desesperadamente. Eu não controlava isso. Ou uma vontade de fazer xixi, sabe, horrível. Parece que você vai lá fazer 1 litro e faz 2 gotinhas. Tudo isso eram respondentes emocionais, eu não controlava. Agora, todos esses respondentes, eles são fruto das emoções. Inclusive, tem vários vídeos que eu falei sobre tremedeira, gagueira. Aqui no canal do YouTube, eu não sei onde é que você está tendo acesso a esse conteúdo, se no YouTube ou no Facebook ou no podcast, mas na descrição desse episódio de hoje eu vou deixar todos os links do YouTube, do podcast, do Face, para você poder me seguir nas redes sociais. Tem vários conteúdos que eu falei sobre isso. Tá certo? E no YouTube às vezes é mais fácil você encontrar, porque ela fica organizada numa biblioteca. Você consegue identificar o título facilmente. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube,
clica no link e inscreva-se. Mas vamos lá. O segundo pilar para você vencer todo o medo de falar em público é você dominar algumas técnicas de oratória. Atenção! Técnicas de oratória resolvem o medo? Resolvem o problema? Não! Não resolvem. O que resolve é o terceiro pilar que está ligado à psicologia do ser humano, que já eu vou falar para você, tá bom? Agora, você precisa dominar algumas técnicas de oratória. Por exemplo, eu separei algumas aqui. Mais especificamente, eu vou falar para você de 3 técnicas, ok? Postura corporal. Você quer passar que tipo de imagem? Ah, eu quero passar uma imagem de que eu sei do que eu tô falando, de que eu domino o conteúdo, que as pessoas possam confiar em mim. Repara que enquanto eu falei com você agora, meu ombro estava caído, minha cabeça para baixo, minha voz estava para dentro, você quase que nem me ouvia direito. E outra coisa, eu ficava dançando enquanto eu falava com você. Péssimo! Já ouviu o que o corpo fala? Exatamente. Você já viu alguma pessoa andando na rua desse jeito? Postura equilibrada, sorrindo, olhando no olho das pessoas e você dizer: nossa, avião passando, datando, eita, beijo, boa viagem, voltando não, vamos esperar, voltando. Tô gravando esse vídeo na sacada da minha casa, dá uma olhadinha aqui, ó, sacada da minha casa, dá pra ver? Dá, né? Pois é, então é esse avião passando, barulho de carro, tá tendo uma obra aqui do lado, mas tudo bem, vamos lá. Arruma o microfone. Voltando. O que eu tava falando? Ah, postura. Você já viu alguém andar assim na rua e você falar: nossa, coitado, né? Essa pessoa tá em depressão. Não! Agora você já viu alguém feliz, uma pessoa de sucesso, uma pessoa confiante andar na rua assim, o ombro caído, olhando pra baixo? Não! Sua postura fala. Então, quando você for diante do público, abra seu tronco, pescoço reto, olha no olho. Inclusive, essa é uma outra técnica, já eu falo dela. Quadril equilibrado, nada de quadril caído. Sabe aquele lance de você falar em público apoiando o seu corpo numa perna só? Péssimo, péssimo. Não faça isso. Quadril equilibrado, pés equilibrados, postura aberta. Outro ponto importante é o seu pescoço na altura do olhar das pessoas. Nada de pescoço empinado, nada de cabeça caída também, tá bom? Segunda técnica que eu quero passar pra você aqui de oratória: gestos. Tem pessoas que falam com a mão, que fica gesticulando o tempo inteiro. Péssimo! Inclusive tem um vídeo aqui no canal do YouTube que eu falo sobre que gestos não fazer. Vai lá conferir esse vídeo. Ah, tô no podcast. Precisa do vídeo para você ver quais são os gestos para você não fazer, tá bom? Mas eu já vou dar aqui uma dica de um gesto para você não fazer, é esse. A pessoa tá falando, ela fala: você não entendeu? É isso aqui, é certo. Às vezes ela nem tá assim com o dedo, mas ela tá assim. Ai, péssimo, não faça isso. Gestos para que serve? Vai dar ênfase? Faz o gesto. Às vezes o gesto é simplesmente você não fazer gesto nenhum. Você tá ali com as suas mãos segurando uma na outra e você tá comunicando. Imagina eu falar a seguinte frase para você. Deixa eu pensar aqui uma frase. Imagina que é uma palestra de depressão. E você vai dizer para a pessoa o seguinte: quando uma pessoa está deprimida, ela precisa mudar o foco. Se ela ficar focando naquilo que não tá bom, naquilo que ela não gostou, em como as coisas estão ruins, em como a vida tá difícil, ela vai ficar ainda mais deprimida. Se ela muda o foco e começa a fazer um exercício simples, como o diário da gratidão, ela tem que todos os dias escrever 3 bênçãos pelas quais ela é grata, 3 coisas que aconteceram e que foram boas, ou que não foram ruins, mas foram neutras. Já tá bom. Isso vai elevar o nível de felicidade da pessoa, vai ajudá-la a sair da depressão. Reparou os gestos que eu fiz? Então eu dei ênfase aqui, eu mostrei o crescente, eu fiz o número 3. Esses são os gestos que você precisa fazer. E não ficar movimentando a mão o tempo inteiro. E muito pelo contrário, também falar com a mão no bolso ou com a mão pra trás. Péssimo! Gi, nunca posso pôr a mão no bolso? Nunca posso pôr a mão pra trás? Pode, uma vez ou outra. Agora a apresentação inteira com a mão no bolso, com a mão pra trás? Não faça isso. Terceira técnica de oratória, eu tô olhando aqui pro meu script, inclusive no Instagram, eu mostro todos os bastidores, eu montando palestras, treinamentos, conteúdos pra você, como eu gravo os meus vídeos. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá que tem conteúdo bacana pra você, vou deixar aqui no link também, combinado? Terceira técnica de oratória é o olhar. Gi, eu fico nervoso quando eu tenho que olhar no olho da pessoa, falando em público, ai meu Deus! Se você olhar no olho, vai conectar. Não dá pra falar olhando pro nada. Você tem que olhar pra pessoa, combinado? E não é só pra uma. Tem apresentações que a pessoa faz pra uma só. A sala tá cheia, mas ela olha
para uma só. Não, olha para quem tá de um lado, olha para quem tá do outro, olha para quem tá lá no fundo e olha para quem tá aqui na frente. O olhar conecta. Terceiro pilar é a psicologia do ser humano. O pilar de técnicas de oratória, eu falei só 3, tem várias, tá? Eu tenho um curso de oratória que eu falo muito mais sobre técnicas, projeção de voz, montar slides, mas isso é tema para o curso de oratória. Inclusive, se você quiser saber, também vou deixar um link aqui na descrição para você do meu curso online. Técnicas de oratória são importantes? Sim. São suficientes? Não. Você precisa conhecer a psicologia do ser humano. O que eleva a autoestima de uma pessoa? O que faz você se sentir mais seguro? O que faz você vencer todas as suas limitações, sua timidez? Autoconhecimento, autoestima, autoimagem, a forma que você se vê, a forma que você se mostra. Quando você conhece da psicologia humana, potencializa a sua chance de fazer uma apresentação de sucesso. E não simplesmente fazer uma apresentação qualquer, tá bom? Não é técnica, é psicologia. E é por isso que esse é o terceiro pilar. É a psicologia, são as suas emoções que disparam todos aqueles respondentes emocionais do pilar número 1. Então você precisa conhecer a psicologia. Em especial, por exemplo, autoestima, autoimagem, autoconhecimento, tem um módulo do meu curso de oratória que é só sobre isso. Gente, chove enquanto eu gravo esse vídeo, dá uma olhada aqui. Não sei se você vai conseguir ver a chuva, mas tá chovendo. Bastidor total aqui pra você. Vamos lá. Quarto pilar, controle emocional. Se você não estiver se sentindo seguro, se você não estiver se sentindo confiante, o público vai perceber. As suas emoções vazam pelos seus poros. E aí todos aqueles respondentes, tremedeira, branco, suar, vermelhão, a voz sai trêmula, vai acontecer. Então você precisa controlar suas emoções. Só que o que acontece? Para você controlar suas emoções, você precisa conhecer os seus pensamentos. O que está disparando em você aquelas emoções? Na psicologia, a gente diz, um pensamento gera uma emoção, gera o comportamento, conduz ao resultado. Qual resultado você quer? Gi, eu quero o resultado de fazer uma apresentação que transforme as pessoas, de passar confiança, das pessoas me entenderem, ficarem conectadas comigo. Ok. Que comportamentos você precisa ter? As técnicas de oratória que eu falei pra você? Projetar a voz pra frente, olhar, postura, gestos, como é que você organiza as ideias. Ok. Só que pra você fazer isso, você vai precisar estar na emoção correta. Só que para você estar na emoção correta, você tem que controlar seus pensamentos. Você tem que descobrir o que é que está te sabotando, quais são os pensamentos que estão te puxando para baixo e potencializar a sua voz sábia. Tem uma técnica dentro do curso de oratória online que eu ajudo você a descobrir o que é que está te sabotando e empoderar a sua voz sábia. É uma técnica, uma estratégia, eu faço junto com você. Inclusive esse curso, ele não é teórico não. Tem teoria? Tem, mas tem muita prática. E está embasado pela psicologia. Quinto pilar, desenvolvimento. Quando que nós falamos em público? Quando a gente se desenvolve. Quando você está estagnado, você está patinando, você não está crescendo, você está pastando. Você precisa se pôr em desenvolvimento. A psicologia diz o seguinte, que ou a pessoa está florescendo, avião, nem dá pra ver de tanto que chove agora. A psicologia diz que ou você floresce ou você definha. Se você está estagnado, você já está definhando. Então é importante você se pôr em processo de melhoria contínua. E é justamente por isso que eu falei para você do curso de oratória online. Ele é organizado em 9 aulas. Você vai assistir uma aula, vai entrar em ação, segunda aula entrar em ação. E com essa metodologia que eu ensino, você vai superar o medo, controlar suas emoções e saber montar uma apresentação com início, meio e fim que envolva as pessoas. Então eu tenho uma pergunta para você. O que você está fazendo hoje para você se desenvolver? O que você está fazendo hoje para superar suas limitações? O que você está fazendo hoje para alcançar o resultado que você quer? Melhoria contínua. Hoje melhor que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Agora eu falei do curso de oratória, de repente você pode estar se perguntando, ô Gi, mas será que funciona para mim? Esse curso, essa metodologia, eu já testei em milhares de pessoas, presencialmente e online.
Para você ter uma ideia, esse treinamento é o que eu mais ministro em company. As empresas me contratam a empresa que eu fundei, chamada Acordar Desenvolvimento Humano, e nós vamos em várias multinacionais, por Brasil todo. São Paulo, Rio, Paraná, Distrito Federal, em Brasília, várias. Só que eu não tenho agenda para fazer esse treinamento presencial para todo mundo que me pede. Então a gente lançou a versão online. A metodologia que tem lá, ela é embasada pela psicologia. Então ela funciona com qualquer pessoa, porque está ligada à psicologia do ser humano. E o diferencial que eu gosto muito por ser online é que você pode fazer e refazer quantas vezes você quiser. Precisa ter uma conexão com a internet, um celular, um tablet, um computador e pronto. Você já vai ter todo esse conteúdo. A hora que você mais precisar, o vídeo tá lá para você rever. E tudo isso com acesso por 1 ano. Quando você tá no presencial, não. Você falou, queria anotar uma coisa, perdeu? Já era. No online você volta, assiste de novo, anota. E esse processo, ele super enriquece o seu desenvolvimento. Tá certo? 6º pilar, traumas. Gi, mas o meu medo de falar em público, o buraco é mais embaixo. Eu tenho um trauma. É algo que aconteceu na minha infância, anos atrás. E aí, como é que eu supero isso? Eu tive um aluno chamado Eduardo Sorgenfrey, que no meu treinamento, a voz dele saía rouca, não saía a voz. E eu perguntei pra ele, Eduardo, essa é a sua voz ou você tá rouco? Ele, não, essa não é a minha voz, mas eu também não tô rouco. Eu não sei desde quando, eu sinto como se tivesse um nó preso na minha garganta e minha voz não sai, ela sai desse jeito. Ok. Ele fez o treinamento inteiro, vivenciou as práticas, as técnicas, a técnica que eu falei pra você, de controle emocional, de descobrir o que tá sabotando, ele fez toda essa técnica e tempos depois ele me mandou um e-mail dizendo, Gi, eu tô tagarela, minha voz não é mais a mesma, eu tô seguro, eu tô confiante e eu descobri o porquê que a minha voz não saía. Quando eu tava na 6ª série, não, mentira, quando eu tava na 1ª série, ele foi convidado para hastear a bandeira da escola. Era uma escola que tinha mais de 1000 alunos. E ele tava muito feliz por isso. E tinha todo o lance de você estar hasteando a bandeira, enquanto toca o hino, a bandeira tem que estar lá no topo. Não podia chegar antes, não podia chegar depois. E ele tava lá, ansioso e feliz ao mesmo tempo, e tocando o hino, ele hasteando a bandeira. Quando a bandeira chegou lá em cima, 1000 crianças olhando pra ele feliz da vida, porque tinha chego no ritmo certinho. Ele soltou a bandeira, sem prender. E a bandeira, vum, despencou lá de cima. Mais de 1000 pessoas rindo daquela criança de 6 anos. Formou um nó, ele segurou para não chorar, e esse nó perdurou por mais de 30 anos da vida dele. E com um curso, com uma técnica, isso acabou. Por isso que eu falei para você que essa técnica, ela está embasada pela psicologia. Esse método que eu utilizo está embasado pela psicologia. Agora, você que está me assistindo, eu quero te contar uma técnica relâmpago para você já romper esse medo, sua vergonha, sua timidez. Pegue esse conhecimento dos 6 pilares. 1º pilar, entender quais são os respondentes emocionais que você tem. Tremedeira, gagueira, transpira, fica vermelho, sua voz sai trêmula. Quais são os respondentes emocionais que você tem? Identifica. 2º pilar, pegue as técnicas de oratória que eu compartilhei com você. Entre em ação, você vai se sentir mais seguro. 3º, entenda da psicologia do ser humano, entenda das suas emoções. O que você sente? É insegurança? É medo? É receio? É timidez? E vá para o 4º pilar, que é o pilar de você controlar suas emoções. Lembra, controlando os seus pensamentos. Por quê? Tá explicado para você no 4º pilar. 5º pilar, ponha-se em ação. Desenvolvimento contínuo. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. E 6º pilar, se você tiver algum trauma, saiba que existe uma metodologia para você quebrar tudo isso. Agora, de repente, você pode estar aí se perguntando, Gi, será que esse curso vai funcionar para mim? Vai funcionar porque ele está ligado à sua psicologia. Gi, mas quanto é que vai custar esse curso? Para você ter uma ideia,
A última vez que eu fiz esse curso, com todo o conteúdo, do jeito que ele está organizado, presencialmente, a pessoa não podia rever, não tinha de novo um segundo acesso, era uma vez pronto e acabou. Isso foi em fevereiro de 2012, ele custou R$1.200. Mas eu quero que muitas pessoas tenham a oportunidade de ter essa transformação. Então, por isso, hoje, esse curso está num valor muito especial para você. Quando você clicar no link que está aqui na descrição, você vai ser direcionado para uma página 100% segura. Lá tem tudo que vai ter no curso, quais são os módulos. Lá vai ter para você o valor, forma de pagamento. Você pode pagar à vista, você pode pagar até em 12 vezes no seu cartão de crédito e mais. Na hora que você efetuar o pagamento, você já recebe o login e a senha para você ter acesso a todo esse conteúdo. Agora, disponível para você. Lembrando, 30 dias de garantia. Comprou o curso? Ah, não gostei? Você tem 30 dias para mandar um e-mail de não quero mais. Todo o seu investimento vai ser devolvido para você. Todo o seu investimento. Pega todas essas dicas que eu compartilhei com você, entre em ação com esses 6 pilares. Tenho certeza que vai funcionar para você. E mais, quer ir mais longe? Quer se empoderar? Clica no link e faça parte desse curso online. Eu vou estar aqui te esperando. Beijos, deixa seu like, deixa aqui abaixo o seu comentário. Qual foi desses 6 pilares o que mais fez sentido para você, o mais forte, o que mais brilhou diante dos seus olhos, que eu vou ter o maior prazer em interagir com você. Beijos, fique com Deus e eu te vejo amanhã em mais um episódio Uau pra você.